Eu saúdo a toda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, louvo a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, todo o nosso campo, toda a nossa igreja. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, vamos ler alguns versículos. No livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo 14. Vamos ler do versículo 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Versículo 19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido dos irmãos. Os primeiros capítulos, principalmente a partir do capítulo 2 de Apocalipse, e o capítulo 3, fala das 7 cartas que o Senhor Jesus mandou ser enviadas às 7 igrejas da Ásia. Quando nós estudamos sobre estas cartas, meus irmãos, talvez um dos comentários que nós mais ouvimos é falando que essas 7 igrejas, essas 7 cartas a estas 7 igrejas, fala-se que essas 7 igrejas representam os 7 períodos da história da igreja, quando nós falamos história da igreja, como corpo de Cristo, durante todo o tempo da igreja, desde quando o Senhor Jesus fundou a igreja. Nós vamos ver 7 cidades, desde o capítulo 2, e a última carta a ser enviada é esta que nós lemos, que é a igreja que está em Laodiceia. Quando nós olhamos para a história desta cidade, meus irmãos, nós vamos ver que Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera, tanto que economicamente, quando nós vamos estudar sobre este local, nós vamos ver que eles eram conhecidos como a cidade dos banqueiros, para os irmãos terem uma noção do poder aquisitivo que esta cidade tinha. Além de outras coisas, como a medicina era muito avançada
na cidade de Laodiceia. E nesta cidade foi plantada uma igreja, havia uma igreja lá. E essa cidade, meus irmãos, o nome Laodiceia, olha que interessante, significa direitos do povo. Olha só, meus irmãos. Ou seja, o que significa isso? Que todo o povo tinha o direito de dar o palpite. Ou seja, meus irmãos, o povo mandava na cidade. A palavra do povo, ela era muito predominante naquele lugar. E de todas as igrejas, meus irmãos, de todas as igrejas da Ásia, a cidade de Laodiceia, a igreja em Laodiceia, é conhecida como a igreja que mais se autoavaliava. Ou seja, meus irmãos, era uma igreja, meus irmãos, até eu vi um comentário dizendo assim, que a igreja de Laodiceia, ela se olhava no espelho e não via defeito algum. Era uma igreja que se via como uma igreja perfeita, como uma igreja estabilizada. Tanto que eles se viam como perfeitos e não viam defeitos neles. E quando nós falamos de igreja, meus irmãos, quando nós entramos nesse assunto para falar desta igreja de Laodiceia, nós temos que ter muita cabeça no lugar, porque nós não estamos mencionando quando nós ouvimos o pregador, o ensinador falar de igreja num culto como este, nós não estamos falando de placa de igreja, nem de igreja como organização. Nós não estamos falando de denominações, meus irmãos. Nós estamos falando de igreja organismo, ou seja, igreja pessoas. Então, o que nós estamos pensando aqui? Que a igreja somos nós, meus irmãos. Eu sou a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, independente de placa, de denominação, enfim. Nós somos a igreja do Senhor, eu e você. E a Laodiceia, meus irmãos, ela foi conhecida, o tanto que nós lemos aqui, como uma igreja morna, tá? Tanto que Jesus chega a falar assim, por causa dessa mornidão, a minha vontade é de vomitar vocês. E aí, quando nós olhamos para 7 igrejas, meus irmãos, e nós chegamos na igreja de Laodiceia, nós vamos ver que a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja dos últimos tempos. Ou seja, em toda dispensação, a igreja que está representando o fim da era da graça, o fim dos tempos, ou seja, a igreja que está representando, que precede a volta de Jesus, é a igreja de Laodiceia. Ou seja, então, meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo final, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, tudo que Jesus fala para esta igreja serve muito bem para a igreja dos últimos tempos, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Nós temos que tomar cuidado, olhando para as orientações de Jesus, que nós não podemos cair nos erros da igreja de Laodiceia. Meus irmãos, e se Jesus falou das 7 cartas, e a igreja de Laodiceia é a última carta, meus irmãos, as palavras de Jesus estavam sendo direcionadas a nós nesta noite, a nós neste último tempo, meus irmãos. Ou seja, olha o perigo, nós temos que tomar cuidado para não cair no erro de Laodiceia e não nos tornarmos uma igreja de Laodiceia nesses últimos dias. E aí, meus irmãos, como nós falamos que o nome Laodiceia significa o direito de mandar, qual que era um dos problemas graves na igreja de Laodiceia, meus irmãos? A opinião do povo já estava substituindo a palavra de Deus, tá? Se nós olharmos nos versículos 15 ao 18, nós vamos ver, meus irmãos, que os caminhar das pessoas estava sendo baseado conforme o que eles achavam. Eles diziam, rico sou.
Eles não olhavam para o que Jesus falava. Então, meus irmãos, Jesus manda esta carta para esta igreja, pede para João escrever esta carta. E aí nós vamos observar o teor da seriedade desta carta agora, meus irmãos. Diante deste quadro, diante deste problema grave que a igreja de Laodiceia vivia, o Senhor Jesus vai mandar escrever esta carta. E no versículo 14, se os irmãos puderem acompanhar, o Senhor Jesus vai se apresentar. E se os irmãos observarem, meus irmãos, todas as 7 igrejas, Jesus se apresenta de uma forma. E na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus se apresenta de uma forma diferente das outras. Ele diz assim, e ao anjo que está em Laodiceia, isto diz, olha como que ele se apresenta. Primeiro, o amém, meus irmãos. Ele se apresenta como um amém. Segundo, ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Terceiro, ele se apresenta como o princípio da criação de Deus, meus irmãos. É interessante, quando a gente olha para essa palavra amém, a forma dele se apresentar, nós sabemos, nós como crentes, irmãos, que nós estamos num contexto, sempre na igreja, toda vez que pronuncia a palavra amém, é no final da oração, é no final da palavra, é no final do texto lido, ou seja, a última palavra sempre é o amém. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus está se apresentando como amém, ele está dizendo que a última palavra é dele, a última palavra é ele. Ou seja, meu Deus, quando a gente olha para a carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo de número 1, os irmãos vão observar que diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas outras formas, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Senhor, pelo Filho. Ou seja, o Senhor Jesus se apresentando como amém, ele é a revelação, ou melhor dizendo, a última revelação de Deus para a humanidade. O Senhor é o fim das... Irmãos, o que o Senhor falar é a última palavra. Por isso que nós estamos adorando a Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque ainda que muitos falam, por mais que muitos eles diagnosticam algo em nossa vida, mas quem determina a última palavra é o Senhor que nós estamos servindo nesta noite, meus irmãos. Ele é o amém, ele é a testemunha verdadeira, fiel e verdadeira, ou seja, tudo que ele fala, ele cumpre, meus irmãos. O bom de servir a Deus é isto, porque tudo que ele fala, nós não precisamos ver se vai dar certo, tudo que ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel, meus irmãos. E ele também é o princípio da criação, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Aí, meus irmãos, eu gostaria de pensar isso com os irmãos. O diferencial da carta de Laodiceia é que todas as outras cartas, meus irmãos, têm elogios e quase todas as outras têm críticas. Ou seja, Jesus olha para as igrejas e mostra as coisas boas e mostra as correções que precisam ser feitas. Só que quando a gente olha para a carta de Laodiceia, olha só, meus irmãos, não tem nenhum elogio. Não tem elogio, meus irmãos. Só tem correção. Só tem crítica. E como que o Senhor diagnostica isso daí? Como o Senhor encontra, pastor Abner, essas críticas? E como que ele não vê nenhum elogio? Para vocês verem, meus irmãos, que Jesus, ele não deseja e nem quer passar a mão na cabeça de nada, de ninguém, e nem fazer média com ninguém. Porque você percebe que todas as pronunciamentos de autoridades, de pessoas, é sempre passar um melzinho para a pessoa, massagear o ego, para depois trazer as palavras. Jesus não precisa disso, meus irmãos. A igreja não é lugar da gente vir passar a mão na nossa cabeça, não. A igreja não é lugar de nós virmos aqui esperando que Jesus vai falar algo só para me agradar. Pode até agradar o que ele falar, mas tudo o que ele falar vai sair do coração e da vontade do Senhor Jesus. Ele encontrou elogio nas outras, ele elogiou.
elogiou, mas em Laodiceia ele não encontra elogios. E tudo isso, sabe por que Jesus descobriu, irmãos? Versículo de número 15. Olha o que está escrito, versículo de número 15. Eu conheço as tuas obras. Aqui, irmãos, e é interessante que esta frase está em todas as cartas. Isto se repete a todas. Por isso que ele descobre elogio em algumas, por isso que ele descobre crítica em outras, porque ele conhece todas as nossas ações, ele conhece todas as nossas obras, o Senhor conhece todas as coisas. Olha, irmãos, e saber que o Senhor conhece tudo em nós, é motivo de nós glorificarmos a Deus nesta noite, irmãos. Sabe por quê? Eu até anotei algo interessante aqui, irmãos. Nós não somos o que acham que nós somos. E nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que Deus pensa de nós. O que Deus vê em nós. Então não se preocupa se estão falando bobagem de você, se estão criticando a sua família, se estão criticando o seu proceder, não se preocupa não. O único que pode falar alguma coisa é aquele que te conhece por dentro e por fora. Só Jesus pode, meus irmãos. E isto é motivo de nós adorarmos a Deus. Quando nós olhamos para o Salmo de número 139, meus irmãos, no verso de número 1, o salmista, com muita alegria no seu coração, olha o que ele vai dizer, meus irmãos: Senhor, Tu me sondaste. Por isso que ele conhece, irmão Lucas, por isso que ele conhece, presbítero José, porque ele nos sonda. Tu me sondaste, me conhece. Olha o versículo 2: Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. Oh glória, de longe entende o meu pensamento. Oh glória, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha o que diz o versículo de número 4, meus irmãos: sem que haja uma palavra, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que logo, não demora não, é logo, é rápido, quando chega aqui, antes de sair, o Senhor já conhece a nossa vida. Tudo o Senhor conheces, meus irmãos. Aleluia. Oh glória, isso é bom demais. Saber que a gente vem para a igreja com alguém que conhece a gente. Saber que a gente vem para o culto e nós vamos adorar alguém que antes que a gente abre a boca, ele já sabe a intenção do coração. Aleluia. Olha o versículo 7: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se ao Seol a minha cama, eis que ali estás também. Olha o versículo 9, tem até um hino do coral, irmã Geisa, que falava essa parte lá no Planalto, lembra? Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali, aleluia, a tua mão me guiará e a tua destra te susterá. Oh, igreja, nós adoramos um Deus que conhece a nossa vida. Que conhece, pastor Jefferson, a nossa história. Que conhece quem eu era 15 a 20 anos atrás. E Ele sabe muito bem o coração que nós temos, irmãos. Vale a pena adorar esse Deus maravilhoso. Quando Jesus olha, meus irmãos, para esta igreja e conhece as obras, Jesus detecta algo muito sério, irmãos. Ele diz assim, ó: nem és frio, nem és quente. Olha só, e ele diz assim, irmãos: tomara, versículo de número
15. Tomara que foras frio ou quente. Aí, meus irmãos, se Jesus não viu que eles não eram frio nem quente, no versículo 16, Jesus encontra a temperatura do povo. Assim porque és morno, encontrou o problema. Irmão Cristiano, encontrou o problema. Mornidão, meus irmãos. É o pior grau espiritual que alguém pode estar na vida. É o pior problema que alguém pode viver na vida espiritual. É o estado de mornidão. Porque ele não assume que não é frio. Ele quer bater a mão no peito que está certo. E ele não é fervoroso. Ele é morno. Este Jesus fala que a vontade é vomitar da boca. E a igreja de Laodiceia é a igreja que representa os últimos dias. E essa questão de ser morto, meus irmãos, de ser morto não, de ser morno ou morto, combina, né, meus irmãos? Está morto praticamente, né, irmão? Aí, problema de ser morno, eu anotei algumas coisas aqui para nós pensarmos. O que é um estado de mornidão? É um estado lembrando que igreja somos nós, viu, meus irmãos? Não estamos falando de denominação. Qual que é o estado de mornidão? Uma igreja apática. Uma igreja... O que é uma igreja apática? Olha só a gravidade, meus irmãos, do estado do crente morno. Insensível, pastor Celso. Ó, a gente sente, né? O morno não sente nada, meus irmãos. E sabe qual que é o problema, pastor Antônio Carlos? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Está morno e ainda até dá glória a Deus. E ainda fala assim, ó. Fala mesmo, Deus. Aí se a gente não tiver um equilíbrio, a gente peca. Mas o estado de morno é alguém que é insensível. Alguém que, olha só a gravidade, nós estamos vivendo nesses últimos dias, desinteressados, pastor Ronaldo. Não mostra interesse nenhum. A gente tem que prometer 1000 coisas para acontecer as coisas. A gente tem que fazer um monte de malabarismo para as coisas acontecer. É desinteresse puro. Se perguntar para muitos crentes, não lembra nem um dia que é a Santa Ceia. É desinteresse. Esse tipo de mornidão, cuidado. Jesus quer vomitar. Uma pessoa morna é algo desinteressado e não desperta interesse nenhum, sem compromisso algum. Por isso que tem muitas pessoas sobrecarregadas, abrindo um parênteses nas igrejas. Por isso que está sobrecarregando muitas irmãs do círculo de oração. Porque agora a moda é ora por mim, pede oração para minha família. Mas faz-se um trabalho de oração, não aparece ninguém. Sabe o que é isso? Falta de interesse. Sabe o que é isso? Desinteresse. Sabe que estado que está? Mornidão. Não adianta estar na igreja, mas não está com a presença de Deus. Está perdido aqui dentro. Mas Deus nesta noite, igreja de Ribeirão Preto, Deus nesta noite está chacoalhando esta igreja. E Ele quer aquecer, Ele quer aquecer, Ele quer aquecer, Ele quer aquecer o nosso coração. Ele quer aquecer o nosso coração. Ramachurianda Karamachuri Andalamahai. Ele quer aquecer o nosso coração. Oh, glória! E esta igreja, meus irmãos, de Laodiceia, batia a mão no peito e dizia, no versículo 16: rico sou. Oh, meu Deus do céu, rico sou, estou enriquecido. E esta é a palavra mais grave que alguém pode dizer, e só diz quem é morno. Em nada tenho falta.
Deus, somos dependentes disso. E o apóstolo Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 3, a respeito disto. Ele diz assim, ó: quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. E está cheio de crente morno, achando que está no auge, achando que está com a bola toda, mas não está não, está nada. Cuidado com esse estado de mornidão. O Senhor está falando conosco nesta noite. O Senhor está falando conosco nesta noite. Jesus, vocês acham que são ricos, que enriquecido, e não tem falta de nada, versículo 16, e olha o que Jesus fala: e não sabes que és infeliz, ou desprovido de graça, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor, meus irmãos, dá um conselho para esta igreja. Porque sabe por quê, minhas amadas irmãs e meus irmãos? Porque Jesus nunca vai deixar de trazer conselho para nós. Jesus não abandona. Olha, Jesus não desiste de nós, meus irmãos. Jesus não desistiu de você. Você pensa que você já está perdido, mas toda sexta-feira tem conselho de Deus para a sua vida. Conselho de Deus. Aconselho-te, versículo 18, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. O conselho de Deus, Jesus encontra o problema. Olha, nós sempre falamos que Ele é o médico dos médicos, não falamos, meus irmãos? A gente não tem ousadia de orar, a gente tem que crer também, né, meus irmãos? Ele encontra as doenças. Vocês são pobre, nu, cego, desprovido de alegria, só que eu tenho remédio. Ouro provado no fogo, aleluia. Vestes brancas e colírio nos olhos. Ele tem remédio. Sabe o que é isso, irmãos? Para tudo Deus tem solução, viu, meus irmãos? Para tudo Ele tem solução. E aí o versículo 19, meus irmãos, ele fala assim, ó: eu repreendo. Aí, meus irmãos, olha só, a gente falando que repreensão dura para a igreja de Laodiceia, né? Que repreensão dura, olha só, meus irmãos, eu repreendo e até castigo a todos quanto eu amo. Olha só, meus irmãos, olha o apelo de Jesus agora: sê, pois, zeloso e arrependa-te. Olha o apelo. Ainda dá tempo, viu, meus irmãos? A trombeta ainda não soou, meus irmãos. Ainda dá tempo. Olha o apelo: sê zeloso e arrependa-te. Seja zeloso e arrepende. Em outras palavras, muda de vida, crente. Muda o seu proceder. Muda a tua conduta. Volta à prática da oração de verdade. Volta ao estudo sistemático da palavra. Procura as coisas que vêm de cima e abandona um pouco as coisas que estão embaixo. É isso que o Senhor está apelando. A única forma de Jesus fazer alguma coisa é se houver arrependimento, meus irmãos. Só que o versículo fala que Ele repreende e castiga. E quando a gente ouve isso, nós vamos descobrir algo na palavra. Sabe o que, meus irmãos?
com todo cuidado. Inclusive isto, nós aprendemos um pouco na lição de número 1 da escola desse trimestre, que nós repomos ontem. Olha só, meus irmãos, toda vez que o Senhor, meus irmãos, a revista diz uma frase interessante. Hoje de manhã, estudando, eu anotei isso. Diz assim, ó, a pré-condição para um avivamento é a situação de crise espiritual e moral. Ou seja, a repreensão e o castigo não é para matar, não é para judiar, é para trazer de volta. Glória a Deus, né, meus irmãos? É para trazer novamente. Então, toda vez que o barco começar a balançar, irmãos, é porque Jesus quer fazer alguma coisa por nós. É que a gente precisa voltar a Ele, lembrar que Ele está no barco, lembrar que Ele está lá dentro e clamar pelo nome dEle, meus irmãos. Olha só que interessante, segundo o livro das Crônicas, abra a sua Bíblia comigo, meus irmãos, ponha lá no telão, por favor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, é um texto muito conhecido dos irmãos, versículo de número, o 14 é bem conhecido, vamos ler o 13, irmãos, para nós entendermos. Segundo Crônicas 7, eu já vou concluindo, viu, meus irmãos? Segundo Crônicas 7, 13. Olha que Deus fala, porque é Deus que fala isso aqui, não é Salomão não, viu, meus irmãos? Versículo 12, vocês vão ver que é Deus que fala. Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, então versículo 13, se eu cerrar os céus, ou fechar os céus, olha o princípio de crise chegando, irmãos, preste atenção, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha a crise instalada, para que a crise chega? A correção, o castigo, que nós lemos em Apocalipse, para que chega? Olha o versículo 14, e se o meu povo... Em outras palavras, irmãos, a vontade de Deus, pastor Carlos, é essa, eu coloco o problema, mas é para um propósito. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo, meus irmãos, não é qualquer povo, é o povo que chama pelo nome dele, se humilhar e orar, olha só, irmãos, não é só orar, é buscar a face dele, e se converter também, meus irmãos. Lembra que Jesus falou? Ser zeloso e se arrependa, olha aqui, e se converter dos seus maus caminhos, olha a crise indo embora, meus irmãos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tudo que Deus permite nós vivermos é para um propósito, de nós nos achegarmos mais a Ele. Jesus não quer mandar a igreja de Laodiceia e os mornos para o inferno, desde que os mornos se convertam. Os irmãos entendem a palavra, meus irmãos, amém? Olha só o versículo 20 para nós encerrarmos, meus irmãos. Versículo de número 20, olha só, olha que gravidade, eu concluo aqui, meus irmãos. Eis que estou à porta, concluindo, olha que Jesus fala para a igreja, eis que estou à porta e bato. E aí, meus irmãos, olha só, a gente usa muito esse versículo para falar para o ímpio, né, meus irmãos? Ei, ímpio, cuidado, hein? Jesus está na porta batendo, irmãos, e nós não duvidamos que Jesus quer salvar, a intenção de Jesus é a salvação de todos, irmãos, só que esse versículo não é para o ímpio, é para a igreja de Laodiceia. Mas olha que gravidade, eis que eu estou à porta e bato. Olha que ele fala, se alguém ouvir a minha voz e fazer o que, irmãos? Abrir a porta, o que Jesus faz? Entra. Se Jesus entra, se alguém abrir, a pergunta é, que lado que ele está? Irmãos, Jesus está batendo para entrar na igreja dele. Em outras palavras, Jesus está do lado de fora, está batendo a mão e dizendo que está tudo bem, está rico, não tem falta de nada, só que Jesus está do lado de fora. Por isso que a igreja é morna, porque Jesus não está dentro, não é aqui, é aqui. Jesus está fora. Eu estou aqui, onde que Jesus está na minha vida? Eu estou pregando aqui, onde que Jesus está na minha vida?
Eu estou aqui levantando a minha mão, trazendo a minha oferta, adorando, cantando, participando de departamento. Onde que Jesus está na minha vida? Ele está dentro ou ele está fora? Que o Senhor Jesus possa continuar falando com a amada igreja. A única solução da igreja é cumprir o que está escrito no versículo 22, que ele termina a carta. Quem tem ouvidos, ouça. Não é o que o Mateus diz à igreja. Não, irmãos, é o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.